Bem-vindos, amados e queridos do Senhor, ao canal Pastor João Luiz Silva, sempre trazendo para vocês ensinos extremamente esclarecedores de temas polêmicos que muitas vezes ou são mal interpretados ou são ensinados de maneira incorreta dentro das igrejas cristãs. O tema do nosso vídeo de hoje é ainda mais assustador que o comum, pois fala de algo que você pode ter aprendido e praticado erradamente durante toda a sua vida cristã. Mas até o final desse vídeo você vai estar totalmente esclarecido sobre o tema, que vai ter aprendido, como costumo dizer em quase todos os meus vídeos, coisas que você talvez nunca tenha ouvido e nunca tenha praticado, mas que são caminhos de salvação para você. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você ama e deseja que tenha esclarecimento absoluto das verdades bíblicas, pois cada vídeo traremos até você muito ensino da palavra de Deus, sempre com esclarecimentos, sempre com embasamentos bíblicos, para que você possa sair daqui com todas as suas dúvidas sanadas. Assista até o fim essa aula e depois deixe seu comentário. E só um segundo da vinheta e já voltamos com o nosso vídeo de hoje. Muito bem, como eu já havia dito, estamos de volta com o tema de hoje. Os seus pecados não estão sendo perdoados. Como sempre, nós usamos muito a Bíblia Sagrada, então se você tiver uma Bíblia, acompanhe aqui junto com a gente, mas de qualquer maneira, todos os textos estarão sendo colocados na tela do seu computador, TV e do seu celular, para que você possa dentro das Escrituras. A metodologia de perdão dos pecados foi mudando ao longo dos séculos, desde os apóstolos, a Igreja Católica e na Igreja Protestante. Vou descrever brevemente as principais formas de mudanças que aconteceram desde os tempos dos apóstolos até os dias atuais. Durante o tempo dos apóstolos, o perdão dos pecados era geralmente alcançado e ensinado por meio de arrependimento, de confissão dos pecados a Deus e da busca do perdão divino. Com o surgimento da Igreja Católica, foi instituído o sacramento da penitência. A partir do século IV, o perdão dos pecados passou a ser obtido por meio da confissão dos pecados a um sacerdote que atuava como intermediário entre o penitente e Deus. O perdão dos pecados eram perdoados por meio de penitências impostas pelo sacerdote, como orações, jejuns e obras de caridade. Durante a Idade Média, a prática da penitência se tornou mais formalizada e complexa. Surgiram manuais de penitência, que detalhavam as penitências a serem impostas de acordo com a pena dos pecados cometidos. Além disso, surgiu a prática das indulgências, que eram perdões parciais ou totais devidos pelos pecados obtidos por meio de doações financeiras ou peregrinações a lugares sagrados. No século XIV, a Reforma Protestante questionou e contestou várias práticas da Igreja Católica, incluindo a venda da indulgência. Reformadores como Martinho Lutero enfatizaram a justificação pela fé, defendendo que o perdão dos pecados é alcançado pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo e não por meio das obras ou penitências. Eles rejeitaram o sacramento da penitência, afirmando que a confissão direta a Deus era suficiente. Após a Reforma Protestante, a Igreja Católica manteve a prática do sacramento da penitência, mas também passou a enfatizar a importância da fé e do arrependimento para o perdão dos pecados. A confissão aos sacerdotes continua sendo uma prática sacramental na Igreja Católica, embora tenha ocorrido mudanças litúrgicas e pastorais ao longo dos tempos. Nas várias denominações protestantes há uma diversidade de abordagens em relação ao perdão dos pecados. Algumas igrejas enfatizam a confissão direta a Deus, enquanto outras encorajam a confissão entre os fiéis, como forma de buscar apoio e oração.
O perdão é considerado um dom de Deus obtido pela fé em Jesus Cristo e pela confiança em sua obra redentora. É importante notar que as práticas e crenças a respeito dos pecados podem variar entre diferentes denominações dentro do catolicismo e do protestantismo. Cada igreja e cada denominação tem sua forma de ensinar as Escrituras, mas, como eu costumo dizer, muito se contaminaram devido aos seus compromissos ideológicos, deixando de lado, e assim por negligência, um pouco de comunidade, fatos relevantes da palavra de Deus e das Escrituras que não poderiam jamais ser negligenciados. Entre as coisas que acabaram ficando evidenciadas no costume está o perdão dos pecados. Na igreja primitiva havia os ensinamentos dos apóstolos com base naquilo que aprenderam de Jesus Cristo. Na Idade Média, a Igreja Católica introduziu as condições do perdão dos pecados. Mas vamos à aula de hoje, lendo o texto do livro do apóstolo João, na sua primeira epístola do capítulo 2, versículos de 1 a 6, onde diz assim, a Bíblia Sagrada: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele e verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Nós temos aqui no texto o apóstolo João enfático ao dizer não pequeis. Essa é uma preocupação inerente aos textos das epístolas do apóstolo João, que com muito amor exorta a igreja a respeito deste assunto, inclusive tratando todos da forma filhinhos. E nesse texto ele faz uma afirmação e diz que em caso de pecado nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e afirma que ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, o que o apóstolo João está dizendo é que Jesus é o sacrifício pelos nossos pecados, pois na cultura judaica o perdão dos pecados envolvia sacrifício de animais, que agora estaria segundo o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, substituindo esses animais que faziam sacrifício pelo sacrifício de Jesus que foi feito na cruz do Calvário. É importante frisar que dessa forma também nós cremos. Porém, ao estudar o texto de uma forma minuciosa, algumas advertências quando o apóstolo diz que se guardarmos os seus mandamentos. Ou seja, ele deixa bem claro uma questão referente à atitude do convertido. Ele diz que o convertido é uma pessoa que guarda os mandamentos de Jesus, que anda como Jesus andou. Logo, ele começa a qualificar uma diferença que deve ser visível na pessoa que se diz cristão, da mesma forma que afirma que a pessoa que não age assim é um mentiroso. Amados, estamos vivendo em tempos em que a venda de facilidades existe em todas as áreas da vida. Facilidade do crédito, facilidade do transporte, facilidade na obtenção de informações, facilidade na obtenção de drogas, de sexo, facilidade de quase tudo na vida. Encontramos também facilidade para muitas outras coisas, mas tem uma coisa que não mudou. Apesar de estar sendo vendido a ideia em muitas igrejas, muitas denominações, essa ideia está errada e é mentirosa e levará muitos à perdição. Não existe na Bíblia facilitação para a salvação.
ponto singular da salvação é a conversão. A conversão é um ponto de vista tão difícil de se obter que deve ser buscado durante toda a vida cristã. Vemos, por exemplo, que o próprio apóstolo Pedro, depois de anos com Cristo, escuta do próprio Senhor Jesus que ele não era convertido. Nem ele e também os outros apóstolos precisavam de confirmação. Vamos ter essa certeza lendo na Escritura Sagrada o texto de Lucas no capítulo 22, no versículo de número 32, aonde diz: Simão, Simão, eis que Satanás já pediu para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converterdes, fortalece os teus irmãos. Esse texto é autoexplicativo e mostra Jesus dizendo pessoalmente ao apóstolo Pedro que ele não estava convertido e ainda que seus irmãos precisavam ser fortalecidos e confirmados para a conversão. E a prova disso é que, quando Jesus foi preso, todos eles fugiram quando se viram próximos da morte. Fatos assim não aconteceriam se todos os apóstolos tivessem convertidos, pois o convertido não tem medo da morte. E isso aconteceu. Eles teriam confessado Jesus Cristo e não negado, como Pedro negou. Só que nas igrejas, nos nossos dias, nós não passamos por tais provações e não sabemos realmente quem está pronto para morrer por Cristo. Mas se tivéssemos tais provações como nossos irmãos do passado, veríamos que muitos de nós que estão dentro das igrejas, que se consideram cristãos, não estão realmente convertidos ao ponto de entregar suas vidas em nome do Senhor, que é a verdadeira conversão, porque você deixa de ter medo da morte. Porém, essa é a conversão que o apóstolo João se refere quando fala do verdadeiro cristão, fundamentado em Cristo Jesus, que anda como Jesus, que fala como Jesus e que vive como Jesus. Hoje, criaram uma facilidade de tentar fazer as pessoas acreditarem que somente levantar as mãos em um momento de emoção, durante um culto ou um louvor, significa conversão. Ora, Pedro já tinha aceitado Jesus no dia da pescaria e viveu com ele 3 anos e meio e não era convertido. Ou quer dizer, o dizer de boca diante da igreja que você aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida também não significa uma conversão genuína, o que é uma mentira, pois uma conversão genuína só pode ser provada através de uma vida com Cristo ou através de uma morte por Cristo. Já o perdão dos pecados, que é o nosso tema principal, segundo as Escrituras, justamente estão colocados em questões consignadas de forma diferente. Existe o processo do perdão através da aceitação e do batismo. Sim, existe. Este processo se dá através de um saldo-conduto para o início de uma nova vida, em que fatos passados referentes a Deus estão apagados, de forma a permitir que você inicie uma nova vida em Cristo Jesus. Porém, de forma alguma, esse processo é garantia de perdão para os erros aos quais você comete, dos quais não é perdoado, inclusive daqueles dos quais você não perdoa, que eu vou explicar detalhadamente durante essa aula e eu peço que você preste muita atenção a cada detalhe, pois, como eu disse, você não aprendeu de maneira correta. Primeiramente, vamos ao texto em que Jesus fala aos apóstolos sobre perdão dos pecados. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 23, que diz assim: Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem retiverdes,
lhes serão retidos. Observem que o próprio Jesus, dizendo nesse texto, há algo que foi distorcido pela igreja lá atrás. Ao ensinar que os apóstolos ou aos apóstolos foi dado poder para perdoar pecados, como se eles fossem o próprio Deus. E não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está ensinando é que quando alguém pecar contra eles, se eles perdoarem, estará perdoado. E se eles não perdoarem, não estará perdoado. Isso vale para todos nós. Ou seja, esta ação, portanto, não está ligada ao Pai, mas sim aos homens que têm poder para perdoar os pecados daqueles que pecam contra eles. Você tem poder de perdoar quem peca contra você. Se alguém peca contra mim, cabe a mim perdoá-lo. Eu tenho este poder. Se o perdoar, estará perdoado. Se eu não perdoar, não estará perdoado. E, portanto, eu fico com a responsabilidade de não ter cedido o perdão. E por não ter cedido o perdão, eu acumulo contra mim mesmo a impossibilidade de receber o perdão, como nós vemos na própria oração do Pai Nosso, quando Jesus afirma no capítulo 6, dos versículos de 12 a 15. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, o contexto daquilo que nós lemos é muito claro, reafirmando aquilo que eu estou dizendo. Perdão de Deus está numa condicional. E qual é a condicional? Que eu perdoe. Se eu perdoar, serei perdoado. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Logo, as nossas orações devem ser totalmente alteradas com referente ao perdão. Nós pedimos perdão todos os dias como se aquilo fosse o suficiente para recebermos o perdão. E não é. Vai ser suficiente nos pecados cometidos contra Deus. Mas não é suficiente, nunca é, para os pecados cometidos com referência a uma outra pessoa. Vamos ler o texto em que Jesus fala novamente esse assunto em Mateus, no capítulo 5, versículos de 22 a 24, que diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer um que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Ou seja, Jesus deixou claro que aquela questão de perdão deveria ser resolvida entre as duas partes. Em nenhum momento Jesus manda orar e pedir perdão pelo pecado cometido contra o irmão. Jesus manda ir até o irmão e resolver e pedir perdão e ser perdoado pelo irmão. Logo, esse perdão não cabia a Deus, ou a Jesus, ou ao apóstolo, mas sim aos irmãos
resolverem as suas pendências uns com os outros. Aí vai vir um irmão deformado, né, ou reformado, não sei o que dirá, mas o apóstolo Paulo não disse isso. O apóstolo Paulo ensinou a graça. O apóstolo Paulo... Então, vamos ler no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 31 e 32, aonde a Escritura diz assim: livrem-se de toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Jesus vos perdoou em Cristo. Olha, então o que vemos aí claramente duas questões importantes. Primeiro, que Deus nos perdoou em Cristo, tá? Mas aí já existem neles amargura, ira, cólera, blasfêmia, malícia, tudo isso depois de terem recebido o perdão de Cristo. E Paulo orienta que eles resolvam isso de que forma? Perdoando uns aos outros. Enquanto isso não acontece, todas estas coisas ainda estão em nós, o que significa que ainda não estamos verdadeiramente convertidos e prontos para a salvação. E a salvação depende da conversão em Cristo Jesus. Alguém dirá, mas irmão, então aceitar Jesus não é conversão? Não é não. Os apóstolos aceitaram Jesus, andaram com Jesus, comeram com Jesus, dormiram com Jesus. Não estavam convertidos, mas quando se converteram, receberam o Espírito Santo e naquele momento estavam diferentes. E a prova disso é que cada um deles morreu por Cristo Jesus. Então, por que pregar um caminho mais fácil? Se não é mais fácil. É porque enche igreja de gente. Porque os irmãos ficam felizes, mas eu não estou aqui para pregar felicidade sem salvação. A salvação em Cristo Jesus tem um preço e uma responsabilidade. A minha responsabilidade é pregar a verdade e ensinar o caminho da verdade. E o caminho da verdade, segundo a Bíblia, não segundo a sua denominação, ou a minha, ou quem quer que seja. Para mim, só existe uma diferença que importa: a verdade e não a mentira. Estou ensinando aos crentes e que você que aceitou Jesus e pode continuar aí na tua igreja, mas não pode continuar mundano. Então eles estão aí vivendo como o mundo, andando como o mundo, falando como o mundo, agindo como o mundo. E prontos para ir para o inferno com o mundo. Está na dúvida? Vamos ler a primeira epístola de João. Em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16, que diz assim: olha, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então, você tem uma escolha simples: seguir a Deus ou seguir o mundo. Você quer seguir a Deus? Lembre-se que os seus pecados fazem separação entre você e Deus, impede que sua oração chegue até Deus. E a única forma da sua oração chegar até Deus é se você tirar os impedimentos, e o que impede suas orações são os pecados. Pecados não cometidos contra Deus, os pecados cometidos contra o seu pai, pecados cometidos contra sua mãe, contra seus irmãos, contra seu patrão, contra seu vizinho, contra o seu primo, contra o seu funcionário, contra o marido, contra a esposa,
contra o filho, contra a mãe, ou seja, contra qualquer pessoa. Livre-se desse peso. Pense nessa carga. Quando você pede perdão, a carga não é mais sua. Quando você pede perdão, você libera outra pessoa e também se liberta. Quando você pede perdão, você limpa o seu nome do SPC do céu. Quando você pede perdão, cadeias são quebradas, doenças são curadas, portas são abertas. Quando você pede perdão, os anjos de Deus se aproximam de você, porque agora o caminho está livre, toda a amargura se foi, toda a maldade se foi, toda a soberba se foi. É necessário se livrar de toda essa carga, de toda essa corrente que te prende. Quando você vê essas correntes amarradas e você amarrado, mas e se o outro não me perdoar? Aí ele que fica preso a você. Você fez a sua parte. Depois que você fizer a sua parte, você fica livre para ir até Deus e viver para Deus, já que você já fez aquilo que a Escritura te orienta a fazer. Portanto, você não pode mais... e se essa pessoa morreu? Você não pode pedir perdão a ela, né? Então, nesse caso, Deus vai medir o seu perdão pelo arrependimento. Olha, eu vou dizer uma coisa a você, viu? O arrependimento é uma coisa difícil de se chegar até ele. Portanto, tente pedir perdão diretamente. O arrependimento é uma coisa muito complicada, porque quando você se arrepende, ele vai ser medido durante toda a sua vida, porque quem se declara arrependido nunca mais pode cometer o mesmo erro. Então, tente pedir perdão a todos contra quem você pecar. Não deixe o perdão para amanhã. Não pense que pedir perdão a Deus vai resolver e que você vai ser perdoado, tá? Você não deve deixar para amanhã. Você não deve deixar para o dia da sua morte. Você não deve deixar nada para depois, no caso do perdão. Você deve sim pedir perdão. E se não é possível, você deve se arrepender e Deus medirá se o seu arrependimento é justo e digno de perdão. Arrepender-se significa que nunca mais, em hipótese alguma, você vai cometer este mesmo pecado, nem contra aquela, nem contra outra pessoa. Então o arrependimento é muito difícil. A Bíblia fala de pessoas que buscaram com lágrima o arrependimento e não encontraram. Então, deixe o arrependimento e vá pedir perdão. Ok? Vamos lá. Depois, você vai vir a Deus. Já consertei a minha vida. Aí você começa a fazer a sua petição. Porque agora o caminho das suas orações estarão livres. Deus estará pronto para ouvir. Para de ouvir igreja de pastores que não tem nada para te ensinar. Infelizmente, existem muitas igrejas assim. Você pode até frequentar o local que você quiser, mas você precisa ouvir a voz de Deus falando com você. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E se você está falando, e se o Espírito Santo agora fala com você, olha, isso é uma palavra para você. Então receba esta palavra. Busque se consertar. Busque trilhar o caminho da conversão. E este é o caminho da conversão. Você não pode agir como o mundo, pensar como o mundo pensa e achar que você é um cristão só porque você levantou a sua mão. Veja que diz o apóstolo João, na primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 17. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, a única forma de você permanecer para sempre é fazer a vontade de Deus.
e tudo aquilo que eu te ensinei, essa aula hoje é a vontade de Deus. Mas, pastor, eu não gosto dessa pessoa contra quem eu pequei, é meu inimigo. Olha, o que diz a vontade de Deus é que a vontade de Deus é esta. A palavra de Deus diz no livro de Mateus, no capítulo 5, versículos de 45 a 48, da seguinte forma: porque faz com que seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazeis os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como está perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ninguém disse que seria fácil. O que venderam para você era que seria. Só que a passagem do ônibus que te deram era para um ônibus errado. Tá? Eu estou aqui toda semana tentando te resgatar para o ônibus certo. Vamos agora fazer uma oração nesse sentido. Vamos pedir ao Pai que nos ensine a caminhar nesse caminho de longa estrada de conversão, de aprendizagem em Cristo Jesus. Depois deixe seu comentário falando tudo o que você achou daquilo que você aprendeu aqui no canal e o que você gostaria mais que nós ensinássemos aqui no nosso canal. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Vamos orar ao Senhor? Amado Deus, neste momento de reflexão, porque nos colocamos diante de Ti com humildade e sinceramente, Senhor, te pedimos, reconhecendo que cometemos erros e pecamos contra Ti e contra nossos semelhantes. Pedimos, Senhor, que nos conceda a graça de saber a quem e como podemos nos reconciliar. Crie, Senhor, as oportunidades necessárias. Ensina-nos, Senhor, a reconhecer as nossas falhas, assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Conceda-nos a coragem de olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer as áreas em que precisamos mudar. Ajuda-nos, Senhor, a abandonar o orgulho e a arrogância, abrindo espaço no nosso coração para o arrependimento verdadeiro. Pai Celestial, peço também que nos dê a capacidade de tolerar aqueles que nos ofenderam. Ajude-nos a liberar do ressentimento, da amargura e do desejo de vingança. Concede-nos um coração compassivo e amoroso para compreendermos as fraquezas alheias e, sinceramente, Senhor, perdoar como Tu nos perdoas. Senhor, nós sabemos o que não significa, que nós sabemos que o perdão não significa ignorar o que aconteceu, mas sim libertar do peso que carregamos. Capacita-nos, Senhor, a seguir em frente, deixando o passado para trás e consertando tudo o que for possível, construindo relacionamentos baseados na paz, na reconciliação e no amor mútuo. Ó Deus, peço que também nos ajude a reparar os danos que causamos aos outros. Dai-nos sabedoria para buscar a restauração e a reconciliação, que é a vontade de Deus, com aqueles a quem magoamos, Senhor. Dai-nos força para reconhecer nossos erros, pedimos desculpas sinceramente e agir de forma a reparar, a restaurar o que foi quebrado, Senhor. Pai amoroso, oramos para que a Tua graça e misericórdia transborde em nossas vidas, enchendo-nos de compaixão, de humildade e de amor incondicional, que nós sejamos instrumentos do Teu perdão neste mundo, irradiando a paz e a reconciliação que vem de Ti. Nós pedimos a Ti, Senhor, abençoa nossas vidas, muda nosso coração, dá-nos mais compreensão e tolerância, Senhor. Ensina-nos a buscar o perdão e conceder o perdão, Pai, todos os dias da nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Temos mais aqui
na descrição do nosso canal. Nós temos os links dos nossos outros vídeos, de vários outros vídeos, vai ter aqui aparecendo para você agora aqui alguns que eu gostaria muito que você assistisse. Se inscreva no nosso canal, toda semana tem vídeo novo para você aprender coisas maravilhosas a respeito do reino de Deus. Nós temos também aqui uma indicação de um livro para você que está passando por dificuldade financeira. Olha, ele não é só um livro motivacional não, tá? Ele também tem textos bíblicos, ele também ensina você a agir e entrar, como entrar em vários negócios aí. Ele tem muitos conselhos bons para quem quer mudar de vida e crescer na área financeira. Ele chama-se Da Falência ao Sucesso, tem um link lá na descrição. Você que quer nos ajudar com qualquer valor, também tem um link lá para você fazer a sua oferta, mas que seja uma oferta de amor. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Que Deus abençoe você, sua família, sua vida. Deixe seu comentário. Estamos juntos, somos irmãos, queremos ir para o céu, todos juntos, abraçados, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.